Mas uma vez, é com grande prazer que estou aqui com a doutora Helena, nossa convidada de hoje, falando de mulher. Na verdade, a gente fala mesmo de mulher, a gente trabalha com a saúde cardiovascular da mulher, a gente trabalha desde reabilitação, sempre pensando em prevenção. E aí, hoje, eu aqui estou apresentando a doutora Milena, nossa convidada. Milena é cardiologista, trabalha conosco no Hospital São Lucas, Redidor. Milena é uma sergipana, não sergipana não, é uma sergipana de coração, né, Milena? Assim, ela trabalha com um grupo de estudo de reabilitação cardiovascular e cardiopulmonar e metabólica, do DERC. DERC significa Departamento de Ergometria e Reabilitação, a nível nacional. Enfim, é uma pessoa que vive realmente o exercício físico, né? Ela sabe como melhorar a saúde de todos, e melhor que isso, ela consegue influenciar através do conhecimento. Ela desmembra o que é o exercício perante uma prevenção, como melhorar a saúde vascular. E hoje nós vamos falar foco mulher. Eu sou do Departamento de Cardiologia da Mulher, Regional Sergipe, todos me conhecem, sou Celi Marques, e nós estamos nessa aventura aqui, que é trazer a vocês a decifração científica do bem fazer, da ciência. Milena, você tem a palavra, fique extremamente à vontade. Eu quero acrescentar só que nós vamos abordar mais ou menos, Milena vai abordar mais ou menos por uns 30 minutos, mas você fica à vontade se for passar um pouquinho mais. Mas depois a gente vai fazer um bate-papo para que as coisas fiquem mais palatáveis e mais entendíveis. Fique à vontade. Boa noite, obrigada, Teceli, pelo convite. Quando o Teceli, quando pede para a gente é uma ordem, não pode ser independente de qualquer dia, né, Tiago? A gente dá um jeito, a gente entrou na diretoria do DCM, da Regional Sergipe, e o que ela fala, a gente só dá um jeito para atender. E é um prazer falar desse assunto, um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre exercício físico e exercício físico na mulher. Eu vou compartilhar aqui a tela inteira. Estão vendo direitinho? Tá vendo? Perfeito. Pronto. Então, a gente vai falar sobre o impacto do exercício físico em cada fase da vida da mulher. Eu não vou me delongar, vou falar das principais, até para a gente bater mais um papo, vai ser algo bem mais informal. Tanto essa aula eu quero que sirva para os médicos, mas também para quem estiver assistindo, nossos pacientes. Então, aqui a gente começa mostrando o mapa mundial para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Inatividade física. A prevalência global é em torno de 31%, sendo que as mulheres 33,8% e os homens 28,7%. E o impressionante, se a gente olhar o Brasil no mundo, essa prevalência vai em torno de quase 50%. Então, pensem, a nossa população, quase 50% é inativa fisicamente. E parece, os trabalhos mostram que isso vai aumentando com a idade. Então, a inatividade física é um problema. Mas assim, vocês podem estar perguntando e o que é inatividade física? Então, eu vou primeiro falar o que é ativo fisicamente. O que é uma pessoa que faz atividade física, que faz exercício físico? É aquela pessoa que ela faz, se for moderada intensidade, de 150 a 300 minutos por semana. Agora, se for um exercício de maior intensidade, isso passa para 75 a 150 minutos. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão. A semana tem 7 dias. 7 dias, isso corresponde a 10.080 minutos. Então, se eu pegar 150 a 300 minutos,
Isso é 1,5 a 3% da minha semana. Será que é pedir muito? E na atividade física, então, é quem não atinge esse mínimo de exercício físico. Então, se eu pego um paciente que ele diz, doutor, eu faço uma caminhada 30 minutos 2 vezes por semana. Lógico que é melhor do que não fazer nada, mas não está atingindo o mínimo para ser considerado ativo fisicamente. Só que hoje em dia, a gente só não valoriza se é ativo fisicamente, a gente também vê o comportamento sedentário. Então, mesmo aquela pessoa que não faz exercício físico, mas como é o comportamento dessa pessoa durante o dia? Um comportamento sedentário é quando na vigília, quando nós estamos acordados, nós ficamos muito numa posição sentada, deitada ou reclinada. Então, a gente, quando está trabalhando, se a gente passar mais que 30 minutos ali sem se levantar, dar uma volta, você está tendo já um comportamento sedentário. Então, o comportamento sedentário é esse tempo que eu gasto em postura sentada, deitada ou reclinada. Já quando eu tenho um comportamento mais ativo, não passo, tipo, estou trabalhando, aí deu 30 minutos, eu vou, levanto, vou lá, falo com a secretária. Então, assim, a gente tem que evitar esse comportamento sedentário. Então, é importante fazer exercício físico, mas também é importante que eu tenha um comportamento ativo nas minhas atividades. E aqui, se a gente observar esse trabalho de 2012, mostrando o impacto, né, dessa inatividade física. Observem, o paciente inativo, a pessoa inativa, tem um risco maior de quê? De doença cardiovascular, maior de diabetes tipo 2, de câncer de mama, maior risco de câncer de colo e morre mais por todas as causas gerais. Então, realmente, a gente precisa combater a inatividade física. A gente combate a hipertensão, o diabetes, o colesterol, mas a gente tem que se importar com esse fator de risco de mortalidade. Nós sabemos que hoje, cada vez mais, a condição física dos nossos pacientes, a condição aeróbica, isso é marcador de prognóstico, é marcador de mortalidade. E nós sabemos que a doença cardiovascular na mulher é a principal causa de óbito. E dessas causas cardiovasculares, a principal é a cardiomiopatia isquêmica. A cardiopatia isquêmica é a principal, o infarto. E nós sabemos já que a inatividade física aumenta esse risco de 32%. Então, a gente precisa combater realmente a inatividade física. E eu gosto de trazer isso aqui desde a criança, adolescência. Se a gente parar para pensar, quando é que realmente a mulher ela começa a se preocupar mais com a saúde? Eu acho, se vocês analisarem, né, a mulher eu acho que vai ter mais propriedade para estar pensando isso, lógico, mas a gente pensar é na gravidez, porque realmente é quando ela vai procurar o médico, e na verdade aí o primeiro contato normalmente é com o ginecologista obstetra, e nessa fase que ela mais se preocupa com a saúde. Então, eu acho que aqui é um ótimo momento para a gente realmente estar trabalhando, lógico, que nas fases anteriores, na infância, na adolescência, a gente vai trabalhar, mas eu acho que o divisor de águas é na gestação. E a gente tem que pensar, quando a gente fala em prevenção, eu sempre digo assim, como é que você pensa em envelhecer? Porque se você passar uma vida sedentária, eu acho que vai terminar uma idosinha, né? Isso se chegar até lá. E chegando, aquela paciente mais sedentária, que vai reclamar mais de dores osteoarticulares, ou você será que prefere chegar assim? Quando chega um paciente para mim para fazer exame, né? Duas pacientes de 70 anos, eu tenho uma paciente assim, que é ativa, que faz exercício, sempre fez, e você vê outra disposição, e eu vejo aquela paciente com obesidade, com dores, artrose importante. Então, a gente tem que pensar como é que a gente quer envelhecer. E por falar em gestação, então, esse é um momento oportuno para a gente estar trabalhando o exercício físico. E o médico, o profissional de saúde que tiver contato com essa gestante. Como eu disse, geralmente é o ginecologista obstetra, mas se cair nas nossas mãos, não se esqueçam de falar do exercício físico. Esse posicionamento a gente publicou em 2021
Eu tive a honra de participar, fui a coordenadora desse posicionamento, porque ele surgiu de um momento particular meu. Foi durante o meu pós-parto, e que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre exercício físico nessa fase, e a gente surgiu a necessidade disso levar a nossa população, pelo menos pela cardiologia, a gente não tinha um documento ainda muito robusto, porque eu enxerguei a importância, foi bem na época da pandemia, e eu precisava fazer exercício físico, eu estava ganhando peso, então, assim, eu falei, não, isso aqui, e precisava melhorar meu condicionamento, então, por que falar de exercício físico na gestação, no pós-parto? Já está bem comprovado, são inúmeros estudos, o exercício físico na gestação melhora a aptidão cardiorrespiratória, o condicionamento dessa paciente, reduz a fadiga. Lembre da gestação, a modificação do corpo, fadiga, dor lombar. Então, o exercício físico reduz, diminui o ganho de peso excessivo, favorece o desenvolvimento fetal, reduz a incidência de depressão e ansiedade, que é comum, principalmente no pós-parto. E olha aqui que importância. O exercício físico, aquela mulher que faz durante a gestação, reduz o risco em torno de 50% de diabetes mellitus gestacional, até 40% de pré-eclâmpsia e também reduz a hipertensão arterial gestacional. Então, eu consigo trabalhar a parte cardiometabólica da gestante e também na parte emocional. E aqui, de modo simplificado, como trabalhar esse exercício físico? Não é só falar, vá caminhar. Então, nos 3 trimestres, a gente sabe que o primeiro trimestre é um mês de adaptação, muitas mulheres evoluem com sintomas, então a gente tem que respeitar também a fase. E no momento que a mulher já se sentir mais apta para o exercício, a gente começar tanto exercício aeróbico quanto exercício resistido. O que é resistido? Exercício de força, exercício de musculação, pilates. Então, o aeróbico de baixo impacto, como caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica são excelentes tipos de exercício na gestação. Exercício como o Pilates também faz muito bem, a yoga, o alongamento. No segundo trimestre, esse é o melhor momento que a mulher começa a diminuir os sintomas, né? As náuseas, até aquele cansaço inicial. Então, é o melhor momento para a gente abordar exercício na gestante. E lembrar também de trabalhar o assoalho pélvico, que isso diminui a incidência tanto de incontinência urinária quanto fecal. No terceiro trimestre, a mulher ela já começa a ficar mais cansada. E muitas vezes, aí, se ela tiver alguma doença e tudo, a gente precisa estar reduzindo a intensidade do exercício. Ela vai continuar, mas numa intensidade menor. E é importante que quando a gente fizer o exercício físico durante a gestação, que a gente mantenha isso no pós-parto. E outra coisa boa, também já está comprovado que quem começa exercício durante a gestação tem maior chance de manter no pós-parto. E os exercícios no pós-parto melhoram a condição cardiorrespiratória, a fadiga, a qualidade do sono, que é tão prejudicada, a qualidade de vida, o risco de depressão, tanto depressão quanto ansiedade pós-parto. E outra coisa, a mulher que faz exercício físico no pós-parto, ela recupera mais rápido o seu peso, menor chance de evoluir com obesidade e menor chance, consequentemente, das complicações metabólicas, como glicemia, colesterol, hipertensão arterial. No pós-parto, quando é que a gente deve indicar exercício físico? A gente pede que pelo menos, se for parto vaginal, 4 semanas e cesáreo, 6 semanas. Lógico que a gente deve avaliar se teve complicação durante o parto. E começar de leve a moderada intensidade. Isso vai depender. Aquela paciente que já fazia exercício físico antes da gestação, tudo bem, ela vai conseguir logo uma intensidade maior. Mas se a paciente era sedentária, então ela vai começar com leve intensidade. Lembrar sempre que é exercício aeróbico e exercício resistido. E orientar sobre os cuidados da amamentação. Vai fazer um exercício físico, já está começando a dar uns trotezinhos, a amamentação antes é importante, porque a mama engurgitada, isso dói, incomoda, e até pode mudar um pouquinho o paladar dessa criança, né? Porque o leite pode ter um gosto diferente. A hidratação é algo fundamental. Lembre que eu vou precisar amamentar, a alimentação e ter alguns cuidados com alguns tipos de exercício, como flexão do tronco, pular, porque lembrar do assoalho pélvico, né, que está se recuperando, e no tronco, lembrar que isso pode acabar levando à diástase do reto abdominal, então a gente tem que ter cuidado.
Então, a gente falou sobre a parte de gestação e pós-parto de maneira simplificada. Vamos falar agora de algo importante, que às vezes é esquecido, que é o exercício físico na prevenção de câncer de mama. E eu não estou falando de nada novo, esse trabalho mesmo que eu trouxe, ele é de 1999 e já mostrava que o exercício físico ele age na redução de risco de câncer de mama em torno de 10 a 20%. E os trabalhos também mostram que quanto mais horas eu faço, esse benefício parece ser maior. E eu trouxe esse trabalho porque eu acho interessante, porque ele relaciona o trabalho sedentário com o risco de câncer de mama. E eu fico pensando, quem vive no consultório sem se levantar, quem não faz um exercício físico, observem que o trabalho sedentário aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente precisa não só fazer exercício físico, como também ter um comportamento mais ativo. Evitar pegar carro para ir uma padaria, um supermercado que vai comprar pouca coisa, vá caminhando, pega uma bicicleta. E aí me veio, eu já vinha estudando um pouquinho sobre essa parte de exercício e câncer, e no câncer de mama, a gente já resolveu fazer uma revisão de literatura. E foi até difícil, foi interessante, isso foi em 2022, e a gente teve até um pouco de dificuldade para publicar, porque um dos revisores até colocou um pouco de utópico. Como é que exercício físico age na prevenção? E aí foi bacana que em 2022 e 2023 saiu pela Sociedade Brasileira também de Oncologia um documento só, exercício físico e câncer de mama. Então, assim, já está bem comprovado que exercício físico realmente age na prevenção do câncer de mama. E quando a gente fez a revisão, vocês vejam o tanto de via que está implicada nisso. Aumentando as catecolaminas, desativando as vias, aumentando globulina na parte de célula de defesa, diminuindo o lactato intracelular, diminuindo sinalizadores inflamatórios, diminuindo a inflamação, aumentando a temperatura corporal, reduzindo a obesidade, melhorando a sensibilidade à insulina. Então, assim, são vários mecanismos. E aqui está o documento que a gente publicou, os benefícios do exercício físico no câncer de mama, isso em 2022, juntamente com o DERC Mulher, né? Isso foi bem bacana. E os principais mecanismos são esses. O exercício físico vai agir no metabolismo, na modulação da inflamação, na parte hormonal e na imunidade. Por quê? Porque o exercício físico, ele aumenta o nível de globulina ligadora dos hormônios sexuais, reduzindo assim a disponibilidade dos estrogênios, que a gente sabe que acaba agindo na proliferação, então acaba reduzindo. O exercício físico também melhora a nossa composição corporal, aumenta a massa magra, reduz massa gorda. Com isso, eu tenho menor resistência à insulina, eu tenho menor estresse oxidativo, eu tenho menor disfunção metabólica e inflamação. O exercício também tem efeitos imunomoduladores, melhorando assim a função imune inata e adquirida, aumentando a função assim das nossas células de defesa, os macrófagos. E ainda aprimora os mecanismos de reparo do DNA, reduzindo a instabilidade do genoma. Então, tem realmente mecanismos, isso não é de boca que ainda trouxe os documentos, observem que realmente, como foi o divisor em 2022, a Escola Brasileira de Oncologia, ela publicou em 2022 e em 2023 só sobre exercício físico e câncer, para vocês verem como é a importância. No primeiro ano, eles botaram sobre prevenção e controle, e no segundo, durante e após o tratamento. E aqui, essa figura é do nosso artigo, mostrando realmente que ele age na prevenção, diminuindo o risco de desenvolver câncer de mama, ele age também durante o tratamento, amenizando os efeitos adversos do tratamento, melhorando a tolerância às drogas do tratamento, isso aqui é importante. O exercício físico, ele reduz, né, os efeitos adversos, e pensa como é difícil essa fase. Melhorando também o bem-estar geral, mental, físico, social, e diminuindo o risco cardiovascular associado à doença. Mas é importante que essa pessoa que faça durante o tratamento, que ela mantenha no pós também, que está comprovado que diminui o risco de recorrência do câncer de mama, e essa mulher também consegue melhorar mais sua qualidade de vida, retornando às suas atividades.
Aqui eu trago 2 exemplos de uma fisioterapia em paciente oncológica, da fisioterapeuta Karina. É uma grande profissional, para quem não conhece, age nessa parte da fisioterapia oncológica. E aqui eu trago outro momento da mulher, que é a menopausa, um momento muito importante, que é quando ocorre o declínio do estrogênio. A gente, mulher, né, engravida, menstrua, quando a menstruação você acha que vai embora e a coisa vai melhorar, a coisa piora, né? Então, assim, a menopausa, o sedentarismo, ele é marcador independente de mortalidade. Por quê? Prejudica o controle dos fatores de risco cardiovascular, piora o condicionamento, piora a qualidade do sono, já está comprovado também. E outra coisa, mulheres, né, na menopausa que tem um tempo sedentário maior do que 9,5 horas por dia, tem maior chance de hospitalização por insuficiência cardíaca. E algo importante, lembrem que na menopausa, declínio de estrogênio, acaba a perda óssea acelerada, levando a osteoporose em 20 a 30% dessas mulheres. E isso, maior chance de fratura e, consequentemente, maior mortalidade. Já o exercício, ele age como nessa fase importante da mulher? Melhorando o perfil cardiometabólico, reduzindo o colesterol ruim, o HDL, aumentando o colesterol bom, ajudando no controle da pressão, da glicemia, reduzindo assim, melhorando a sensibilidade à insulina, reduzindo a resistência, melhora a densidade mineral óssea, prevenindo assim a osteoporose, melhora, gente, muito importante, a ansiedade, a depressão, o bem-estar emocional dessa mulher e ajuda também no ganho da força muscular e o aumento da capacidade aeróbica funcional. E aqui mais um documento que a gente ajudou a publicar do Departamento de Cardiologia da Mulher. Eu tive também o prazer de ajudar a escrever nessa parte relacionada ao sedentarismo, ao exercício físico. Então, a gente sabe que o exercício físico, ele reduz a mortalidade por causas gerais, reduz o risco de câncer de mama, câncer coloretal e de próstata nos homens, reduz a mortalidade cardiovascular, reduz o risco de infecções, demência, já está bem comprovado, o exercício físico reduz a chance de demência, depressão, de fraturas ósseas, porque acaba aumentando a densidade mineral óssea. Então, assim, a gente precisa realmente defender essa bandeira. Então, aqui só para reforçar mais alguns mecanismos que a gente já falou até, dessa resposta anti-inflamatória, da sensibilidade à insulina, aumentando, assim, a vasculatura, melhorando a capilarização, e com isso a gente vai reduzindo os fatores cardiovasculares, como diabetes, obesidade, dislipidemia, e se a gente diminui os fatores cardiovasculares, a gente diminui a morbidade das doenças cardiovasculares, como AVC, infarto, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, que são as doenças que matam, e assim com isso a gente reduz a mortalidade. E o ciclo, eu acho um ciclo bem bacana, né, do exercício físico. Quando você começa, eu sempre digo aos pacientes, o início é difícil. Agora, se você começa e para, é ruim fidelizar. Comece a fazer certinho, tenha uma regularidade, porque você começa a melhorar a parte emocional, aí você percebe que você, quando está melhorando, isso faz uma retroalimentação positiva. Você vê a eficácia do que está acontecendo, você acaba se motivando. E aí, quando a adesão realmente acontece ao exercício. Mas, para isso, você tem que torná-lo de uma maneira regular. Mas por que não acontece com tanto benefício? Quais são as barreiras que levam à prática do exercício físico? Falta de tempo nas mulheres, é a tripla jornada, é trabalho, é família, são cuidados domésticos, já está bem também comprovado. A mulher, jornada profissional, passa 8, quem de nós aqui, 8 a 10 horas de trabalho, né, remunerado, com deslocamentos longos, nossa sorte é morar aqui em Sergipe, porque é mais curto. Cuidados com o filho, quem já não resolveu tudo na sua casa. Daqui eu já tenho minhas coisinhas, né? Não posso demorar muito, que já tem minhas obrigações com minhas meninas. Então, assim, além disso, os afazeres domésticos, limpeza, alimentação, organização, gestão do lar. Os homens me desculpem, mas por mais que a gente tenha evoluído, a maioria ainda das casas, quem faz isso é a mulher. Ela conquistou, né, direitos, né, mas acabou pegando muitos deveres, né, porque hoje a mulher ela sai para trabalhar, mas o cuidado com os filhos, o afazeres doméstico,
eles podem ser divididos, mas isso ainda não é de maneira proporcional. Nós sabemos que as mulheres têm 2 vezes mais tempo dedicado aos afazeres domésticos do que os homens. Restrição econômica, então a gente sabe que exercício físico, muitas vezes, academia, equipamento, a própria roupa, transporte, às vezes, inacessível. Então, isso é uma restrição. Segurança urbana, nem todo mundo mora num local que seja seguro, falta de espaço adequado para estar fazendo exercício físico. Quantos pacientes, às vezes, no HU, façam exercício para praticar? Deve ter uma praça, doutora, mas lá é tão perigoso, então, assim, eu prefiro não ir. Barreiras socioculturais, como, quando que já não ouviu, isso é para homem, né, o julgamento, esse esporte não é para mulher, e falta orientação, e aí cabe a nós médicos, né, não só nós médicos, mas ao sistema de saúde, oferecer isso aos pacientes. Então, é importante, eu sempre falo isso e bato na tecla, que a gente não fala só faça exercício físico. Exercício físico precisa ser prescrito como remédio, ele é remédio. Tem frequência, intensidade, tipo e tempo. Porque frequência, quantas vezes esse paciente deve fazer por semana? Oriente. Qual a intensidade o senhor está fazendo? Se é um paciente de maior risco, eu vou orientar a intensidade moderada. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Teste da fala, pela frequência cardíaca, pela percepção do esforço do paciente. Então, a gente tem que orientar o tempo que ele está fazendo. Ah, se eu preciso alcançar 150 minutos por semana, então eu preciso fazer ou 3 dias de 50, ou 5 de 30. Então, tenho que orientar. E qual o tipo do exercício? Lembrar que a gente tem sempre que reforçar cada vez mais. É o casamento perfeito, é o exercício aeróbico e o resistido. Eu sou da teoria que não pode exigir muito de vez. Então, eu falo para o paciente, olha, a gente precisa isso, mas vamos começar, o que é que o senhor consegue hoje? Melhorar o aeróbico? Comece, mas daqui a pouco inicia a musculação. Porque se pedir muita coisa, às vezes não faz nada. Melhor ter nosso paciente ativo, mas sempre falando que é importante os dois e explicando por que é importante a musculação no nosso dia a dia. Então, assim, cabe a nós cardiologistas, nós somos agentes de mudança, mas para isso a gente precisa perguntar, incentivar, entender qual barreira esse paciente está passando para a gente poder ajudar e fazer isso numa linguagem acessível. Então, como é que a gente pode passar por essas barreiras, né? Como é que a gente pode ultrapassar essas barreiras econômicas e sociais? Mas não só sociais, né? Socioculturais, barreiras urbanas. Primeiro ponto é conhecer, acreditar, buscar e determinação. Você tem que escolher o movimento, mas para isso eu preciso conhecer quais são os benefícios do exercício físico, acreditar nisso tudo que eu estou falando hoje, que todo mundo lê e que estuda, buscar como fazer isso e determinação para manter. Mas para isso tudo acontecer, eu preciso escolher o movimento, eu preciso escolher fazer exercício físico. Falta de tempo. Como eu já falei, gente, não é só exercício, você pode ter também um comportamento mais ativo, isso já ajuda. Não tem tempo, mas você tem um filho, você vai ter que ficar com seu filho, vá brincar com seu filho, vamos brincar de correr, vamos jogar bola. Então, faça uma atividade junto com seu filho. Vá para o trabalho de bicicleta, viu uma escada, suba a escada ao invés de pegar o elevador. Vai numa padaria, vá caminhando. Então, assim, a gente precisa ter um comportamento mais ativo. Barreira econômica, eu não tenho dinheiro para academia, bicicleta. Eu posso caminhar num parque, eu posso caminhar numa praça. Naquela praça segura, eu falo para meus pacientes, quantas voltas você consegue dar nessa praça? Liga um som. Hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, isso ajuda muito. A gente tem aulas gratuitas, dançar. Então, assim, não é necessariamente só academia. Se lembra, eu trouxe a foto porque, inclusive, eu fiz esses pezinhos. Vocês se lembram na Covid que a gente ficou preso em casa? E a gente tinha que se arranjar com o que tinha. Então, era garrafa de água mineral. Eu coloquei essas pedrinhas na garrafa, né? E a gente fazia exercício físico. Eu fazia online pilates no pós-parto e eu comecei assim, fazendo com pezinhos. Então, assim, na verdade, minha filha era o próprio pezinho. A gente era um pilates com a criança, era muito bacana.
Então, o exercício não é apenas em academia. Conexão social. Isso é muito importante. Já está bem comprovado que exercício físico em grupo, isso aumenta a adesão. Então, se tiver um grupo que você possa entrar no seu bairro, em qualquer lugar, vá, porque isso aumenta a adesão, você faz amizades, um incentiva o outro, é muito bacana. E outra coisa importante que ajuda muito a nossa saúde mental é a conexão com a natureza. Se possível, fazer exercício físico em ambientes abertos faz muito bem à nossa saúde. Então, eu gostaria de terminar. O sedentarismo e o comportamento sedentário prolongado constituem fatores de risco independentes e relevantes para o aumento da mortalidade geral e cardiovascular. Inclusão do movimento ele é fundamental. Mesmo pequenas mudanças no tempo sedentário demonstram impacto positivo na saúde cardiovascular. Não precisa ser tudo ou nada, às vezes a gente tem que começar devagar. Tratar o exercício como remédio. Precisamos prescrever para aumentar a adesão. Medidas que aumentem o acesso à prática do exercício físico, principalmente em locais com maior dificuldade econômica. Atividades de grupo e em contato com a natureza. E divulgação do conhecimento do exercício físico é a pílula mágica da saúde cardiovascular em todas as fases. Comece a se mover, cada minuto protege o seu coração. Movimente-se. E eu termino com esse slide de uma paciente minha, que foi bem bacana. Essa paciente, o final, né? Assim, ela teve, infelizmente, uma pré-eclâmpsia, e ela chegou para mim depois da pré-eclâmpsia, com muito medo do exercício físico, e a gente foi trabalhando e controlou a pressão. Primeiro colocou ela no primeiro momento numa reabilitação, que o que é a reabilitação? Exercício físico supervisionado com fisioterapeuta, e vejam aí, depois mais ou menos de uns 7 a 8 meses, ela já estava na sua primeira corrida de 5 quilômetros, muito feliz, perdeu peso, porque ela tinha ganho bastante peso, conseguiu vencer o medo, a falta de tempo, ela também é profissional da área de saúde, e buscando mais saúde, fidelizou até hoje. Então, muito obrigada, espero que vocês se incentivem, eu sei que muita gente aqui já faz o exercício físico, mas a gente está trazendo para estimular mais mulheres ainda. Muito obrigada, Milena. É excelente o seu momento aqui, a sua apresentação. Foi assim, é tudo que eu estava. Eu sabia disso, sabe? Eu já antecipava esse sucesso, porque você, com a sua didática, a sua maneira tranquila de falar de exercício físico, de saúde cardiovascular, de determinação, que você é uma profissional altamente determinada e organizada. Parabéns. Agora a gente tem condições de falar um pouquinho. Eu até estava vendo aqui quanto aprendi com essa sua aula, principalmente no sentido da abrangência. Você citou, você fez uma citação nos seus slides, teve um momento que você falou que o que era preciso, né, para você começar, dar o gatilho, o que você praticar, fazer exercício físico, seria, eu gravei aqui, ó, conhecer, acreditar, buscar, ter determinação e finaliza com escolher o movimento. Isso sintetiza a sua aula, né? Mas eu queria, assim, saber um pouquinho mais. Por exemplo, a gente fica muito preso à falta de tempo e não ter condição financeira, né? Não ter condições de praticar. Isso é mito ou verdade? O que é que você acha disso? Não, isso é verdade, Mito ou né? Falta verdade? de tempo, isso é verdade. A falta de tempo, principalmente para a mulher, quando eu falei da tripla jornada, não é fácil. Por isso que tem que ter, se acreditar, né? Aquilo quando eu fiz, eu mesmo parei assim, quando eu escolho o movimento, o que é que eu estou pensando, né? Eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que acreditar nesses benefícios, porque não é fácil você acordar cedo. Eu vou dar pelo meu exemplo, né? Como é que eu faço? Eu tenho um filho, eu trabalho, tenho um marido, tenho uma casa para cuidar. Onde é que fica o exercício físico? A gente trabalha,
Ali você viu a maioria 9 a 10 horas. Faço de manhã, 5 horas. Mas quando eu vou acordar é fácil? Não. Porque sempre parece que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente olha assim, poxa, ela deve estar acordando ali disposta. Mas não, o que é que eu penso? É acreditar no benefício. Eu estou fazendo, isso aqui para mim é autocuidado. É o momento que eu estou começando o meu dia e eu estou cuidando de mim. E para eu cuidar do outro, eu tenho que estar bem. Então, assim, essa parte de falta de tempo é real e a parte financeira tem como a gente driblar essa. Eu falo isso direto lá no hospital universitário, né? Às vezes, doutor, mas eu não tenho condição para academia. Não, vamos fazer o seguinte: tem uma praça perto de casa? Tenho. Já comece pela praça. Você pode dar quantas voltas na praça? Vamos ver? Então, a gente começa a estimular. Uma coisa que é muito importante, a gente tem que cada vez mais trabalhar, é combater o comportamento sedentário, né, de nossas crianças, desde a criança, de ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em tela. Quem tiver também, hoje já está, se a gente for ler as diretrizes, ficou 30 minutos sentado, tem que levantar um pouco. Isso já está comprovado. O comportamento sedentário também aumenta o risco cardiovascular. Então, tem sim a falta de tempo, tem sim a questão econômica. Agora, nossa cidade, como é conhecida como uma cidade de qualidade de vida, também trabalha a nível dos bairros, eu acho bem bacana, com as academias da cidade, que isso acaba estimulando as praças. Eu estava em Goiânia, eu fui a uma praça, tinha exercício, tinha os aparelhos de musculação, minhas filhas até brincaram, eu fiquei um pouquinho, ainda fiz um pouco. Então, assim, a gente aproveitar tudo também que tem à disposição de maneira gratuita. Ir para um parque, ir para uma praia, caminhar. Então, assim, tem como a gente fazer. Lógico, se você tiver uma condição, às vezes esbarra, um exercício resistido, que precisa de uma orientação. Agora, até isso, hoje a tecnologia está ajudando. Se abrir a internet, o Instagram, hoje você tem um acesso mais fácil. Olha, na pandemia, tinha uma funcionária que era bem interessante. Ela saía suada. Eu falei, você está fazendo o quê? Está fazendo exercício. Ela levantava a cama, colocava um professor de educação física e era gratuito. Poxa, fazia, saía lavada. Falei, eita, poxa, tá bom esse exercício aí. Então, assim, hoje tem como, tem como. E hoje, se você abrir, até no Instagram, tem vários professores que abrem aulas, sabe? Então, assim, eu acho que existem isso, mas a gente tem como ultrapassar, tem como transpor essas barreiras, entendeu? Dilena, foi uma coisa interessante. A pandemia foi um momento muito importante para dar essa virada, né? Para mostrar essas alternativas, mostrar que a gente podia fazer em casa, podia fazer, né, se movimentar, inclusive. Alexandre, eu vou deixar que as pessoas que vão se manifestando falem. De vez em quando eu entro um pouquinho, porque eu tenho muito um pacote aqui de interesse, inclusive nas crianças e adolescentes também. Parabéns, Alexandre, Milena. Parabéns, Milena, pela excelente Obrigada. aula. Veja, eu queria ouvir de vocês, não só de Milena, as estratégias que vocês têm para tornarem os pacientes mais ativos fisicamente, né? O fato é que a gente não pode deixar para falar de exercício físico quando está se despedindo do paciente, né? Fulano, volta daqui a não sei quantos meses, olha, não esqueça de fazer exercício não. Então, talvez a gente tenha que prescrever mesmo como um item da prescrição médica, como isso que a Milena falou, né? Intensidade, estimular que ele acompanhe a frequência cardíaca nos smartwatches, dar nomes, né? Olha, você tem que fazer, idealmente, exercício aeróbio com exercício anaeróbio. E outra coisa interessante, Milena, o comportamento sedentário, veja como é muito interessante, né? Numa mesma profissão, você pode ter determinadas pessoas que têm comportamento sedentário e outras que não têm. Vou dar um exemplo na nossa profissão, né? Então, o hospitalista que fica subindo e descendo de um andar para o outro, ele não tem um comportamento sedentário. A gente que faz mais consultório, certamente a gente tem um comportamento sedentário, né? Nós andamos muito pouco. Então, eu queria saber de vocês, que estratégias vocês utilizam para deixar os nossos pacientes, os seus pacientes, mais ativos fisicamente. Uma coisa também que eu tenho chamado a atenção, Milena e Celi, viu? Os marcapassos, eles têm um índice de movimentação, eles têm um acelerômetro.
E aí eu estabeleço um pacto com o paciente, com os pacientes, que eles têm que ter um índice de movimentação de 20% por dia. E com frequência eles vêm com 2%, 3%. Tem gente que vem, às vezes, com esse índice está mais alto um dia, no outro dia está lá embaixo. Então, eu costumo dizer que eles têm um espião dentro deles, né? Dizendo se eles estão se Muito bom movimentando isso. ou não. Então, isso é muito interessante, viu, Celi? Então, eu pergunto, está fazendo exercício É muito físico? bom. Aí ele diz, estou. Eu digo, se tiver, está fazendo muito pouco, porque esse índice está muito baixo aqui. Então, vamos aumentar. Mas Que eu queria ouvir bom. de vocês quais estratégias Essa vocês possibilidade é utilizam. muito interessante, né? É bem interessante, bem interessante. Quais estratégias vocês utilizam? Né? O fato é que nós temos que estimular nossos pacientes a serem mais ativos, né? Contagem de passos, Isso. acompanhado do smartwatch, porque, veja, 6.000 passos para um idoso é difícil, 10.000 passos é muito difícil, né? Então, talvez se a gente estabelecer uma meta de passos, ou uma meta que não seja atingível, a pessoa fique frustrada e não queira fazer nada, né? Então, queria ouvir de vocês que estratégias vocês utilizam. Mas parabéns, mais uma vez, uma excelente apresentação. Perfeita essa pergunta, Alexandre. É algo cada vez mais, né? Eu sempre falo. Tem até um slide bem claro, meu, um médico só assim, ó, ei, lembre do exercício. Não é assim que a gente tem que abordar o paciente. A gente precisa entender aquilo que eu falei. Você tem que perguntar o que é que realmente o paciente faz de exercício físico, mas não é só faz exercício físico, faz. Faz o quê? Uma caminhada, 30 minutos, 2 vezes por semana. Então, assim, 60 minutos por semana é muito pouco. Se for moderada intensidade, eu tenho que atingir 150 minutos. Eu vou falar com metas para ele. Eu coloco mesmo no receituário, se eu faz 30 vezes 2, 60. Estão faltando 90 minutos. Vamos pensar como é que a gente pode fazer. O senhor consegue quanto tempo? Ah, mas eu só consigo 30. Então, vamos fazer, se é 30 minutos, 5 dias. Agora sim, vamos depois acrescentar. O senhor consegue entrar no Pilates, ir para a academia fazer uns 2 dias de musculação. O que é que o senhor pensa em relação a isso? Agora, aquilo que eu expliquei. Mas para a pessoa fidelizar, ela tem que se convencer do benefício do exercício físico. Então, nessa hora, você tem que parar e falar o que é que o exercício físico pode fazer diferente na sua vida. Você está ganhando peso? Como é que está a sua pressão, seu colesterol? Como é que você quer chegar lá na frente? Olha, eu fico impressionada quando eu faço cardiopulmonar e, assim, apesar dos anos, parece que eu me envolvo em cada exame, sabe? E quando eu pego os pacientes jovens com VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio menor que 20, aí eu falo, essa pessoa, quando chegar em 70 anos, vai estar com quanto? Porque é interessante que no mesmo dia eu faço o paciente de 70 que está com 24 de VO2. E aí eu faço um que tem 30 e poucos anos com menos de 20 de VO2. E às vezes eu mando para o colega, olha, dê uma olhadinha, porque o VO2 está tão baixo desse paciente. Porque, assim, se esse paciente não mudar, e é isso que a gente pensa em prevenção. E eu acho, todo mundo quer saber como é que sua glicemia está, como sua pressão está, como seu colesterol, mas esquece como é que está o seu condicionamento. E quando eu falei aquela frase, né, você possa ser que o exercício físico não dê mais anos à sua vida, mas vai dar mais vida aos seus anos, isso é pura verdade. A melhor coisa é a gente ter vitalidade, a gente ter energia para as coisas. E o exercício físico faz isso. Além de todos os benefícios na saúde cardiovascular, você se sentir ativo, você se sentir bem. Você envelhecer, podendo ir para um supermercado, carregar sua sacola, brincar com seus netos. Então, assim, a gente precisa convencer, perguntar aos nossos pacientes o que é que eles esperam do exercício e como eles querem chegar lá na frente. Depois disso, a gente tem que entender também, Alexandre, o que ele faz e qual a dificuldade para ele fazer. Como essa paciente que me disse, ah, tem uma praça, mas eu não tenho segurança. Eu falei, então, qual estratégia que a gente pode fazer para a senhora começar exercício físico? Ela, eu tenho uma neta que vem aqui, vai lá na minha casa tantas vezes, eu vou chamar a minha neta. Falei, ótimo, então acha um horário para ir com sua neta. Então, você tem que entender também o ponto de vista do paciente para poder ajudá-lo, né, e chegar mais junto. E aqui em Aracaju, a gente se informar, a gente atende paciente com insuficiência cardíaca, paciente teve infarto, a gente tem serviços de reabilitação. Tem na UNIT,
tem o SER4, tem o HU, né? Então, assim, a gente encaminhar esses pacientes para o serviço de reabilitação, naqueles pacientes que já têm doença. A gente está falando muito de prevenção primária, mas não pode esquecer naqueles pacientes que já têm doença na prevenção secundária. Então, é assim, Alexandre, eu converso com o paciente, e isso que você falou, é interessante quando vai para o receituário, para eles terem mais valor. Se a gente fala de boca, é uma coisa. Agora, se a gente escreve, aí eles fazem bem assim, quando eu estou escrevendo, eu quero esse papelzinho, doutora, e guardo o papel, o receituário, entendeu? Então, é importante levar isso realmente para o receituário. Deixa eu ver outras pessoas que podem trazer outras maneiras de Ô, abordar. Milena, outra coisa também é a possibilidade das academias da cidade, né? É, As academias da cidade. Tem que lembrar que a gente vai, inclusive na programação que temos para melhorar essa atenção à saúde cardiovascular da mulher, de um modo geral, a academia da cidade vai tá inserida nesse treinamento, nesse direcionamento. Então, assim, é ter realmente, como você disse, determinação e buscar, né? Úrsula levantou a mão. Oi, levantei. Parabéns, Milena, mais uma vez, né? Como sempre, aula excelente. A Alexandre fez uma provocação que acho que é para todos nós pensarmos aí em como a gente se mexer em relação a isso. Literalmente, né? Acho que parte muito do exemplo da gente. Acho que a gente, como formador de opinião, como ali falando com o paciente, a gente, quando faz, tem. Isso já é, inclusive, estatístico, né? Um médico que também faz exercício, ele consegue, entre aspas, né, convencer mais o paciente a fazer. Então, isso tudo demanda tempo. Nossa consulta agora, a gente precisa, de fato, agora não sempre precisou, mas em relação a isso, exatamente, a gente precisa ter um Ouça. tempo maior de consulta, sentar com essas questões todas que estão em torno da dificuldade que o paciente está para realizar exercício, saber em que momento daquela pirâmide, daquela linha de disposição para mudança o paciente está. Isso começa muito da gente explicar e dar informação, compartilhar conhecimento para ele saber que é importante o exercício. Escrever é muito importante mesmo, né? Eu também tenho essa experiência de quererem pegar o papel e a gente começar a botar isso como receita é muito importante. Agora, ter esse outro lado, que a gente acaba falando um pouco para uma certa bolha, assim, né? De pessoas que podem fazer determinadas concessões no seu dia a dia, um horáriozinho. Mas também precisa pensar a nível populacional. Hoje saiu um estudo falando que a maior parte das pessoas que não conseguem fazer é por causa de tempo e de questões financeiras, como a gente citou aqui na aula, e a maioria são mulheres com um nível intelectual mais baixo, com mais baixa renda, e aí por aí vai todas as questões de disparidade que a gente já conhece. Então, a parte institucional desse trabalho que a doutora Celi foi convidada a fazer, que está começando a trabalhar, de colocar mais essas academias da cidade, trazer as pessoas mais para terem alguma alternativa, também é muito importante, né? Úrsula, veja, veja que interessante. Eu, com alguma frequência, eu digo para os pacientes, eu posto nas redes sociais uma foto de eu fazendo exercício físico, todo vermelho. Eu peço para os pacientes, eu digo, quero ver a sua foto suado, ou suada e vermelho, ou vermelha. Aí eles ficam rindo. Aí eu digo, eu quero que vocês tragam na próxima consulta uma foto dessa forma. Entendeu? Porque isso que você está falando é importante, né? Se você indica uma coisa que você pratica, então, com você certeza. tem um poder de convencimento muito maior. É igual ao pneumologista que fuma, como é que ele vai mandar alguém parar de fumar? Ou endocrinologista obeso, como é que ele vai, né, convencer alguém que tem que perder peso? Então, isso que você falou realmente é muito interessante. Tiago, você está com a mãozinha levantada aí. Tiago, Oi, olha, tô sim. Milena, Ô, Tiago, antes só um minuto. Milena é a nossa diretora administrativa do Departamento de Cardiologia da Mulher, e Tiago Augusto é o diretor científico do Departamento de Cardiologia da Mulher. O Alexandre, ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia Sergipe, então ele está numa posição
de maior excelência e nos ajuda aqui com essa coparticipação. A Úrsula, ex-presidente da Sociedade também Brasileira de Cardiologia Regional Sergipe. Tem várias pessoas aqui, todas as pessoas que estão aqui, eles têm funções determinadas, né? Já foram ou estão sendo ou virão a ser pessoas que podem demandar conhecimento. Eu estou muito satisfeita, muito feliz com isso, porque assim, nós temos que fazer eco, né, Milena? Fazer eco. A educação é primordial. Educação é primordial. Então, a educação médica, a educação dos pacientes, a educação, a gente tem que ter tempo para isso, disponibilizar, não gasta muito tempo, inclusive, porque o resultado é tão bom, porque quando a gente mostra entusiasmo da nossa parte, termina contaminando. Quando o paciente pede, me dê esse papelzinho, ele já está dando o primeiro passo. Ele está querendo saber, chegar em casa e mostrar e ganhar conhecimento, levar esse conhecimento e conseguir estímulo também da família para encontrar momento, principalmente a mulher, né? Do seu marido, dos seus filhos. Então, é necessário que todos trabalhem em comum em prol da atividade física, em prol do exercício físico. E como Milena e todos falaram, exercício ele tem que ser prescrito. Não dá para, assim, exercício que tenha para ter substância, para ter efetividade, ele tem que ser prescrito. O que é que eu chamo de prescrição? Tem que ter o que fazer, como deve ser feito, como deve ser acompanhado. Então, e é uma atividade multidisciplinar, não é só do médico, é multidisciplinar, e eu digo multifamiliar. Tem que ter um conjunto para que mova essa energia vibre e contamine. Vamos ver o que Tiago quer falar. Primeiro, parabéns, Milena. A gente não esperava outra coisa. Você sempre se superando a cada apresentação com exercício físico, que você fala sempre com paixão, com muita sabedoria. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, o coração da mulher responde diferente do coração do homem em relação à resposta ao exercício físico? Quer dizer, existe algum dado, algum trabalho que mostra diferença na resposta do coração feminino ao exercício físico? A gente sabe que tem benefício, mas existe diferença entre os sexos? E a outra coisa é, naquele outro extremo, né, a gente tem discutido um pouco o limite de segurança do exercício físico, encontrando pessoas cada vez se expondo a extremos de exercício físico, ainda que amador, mas com uma intensidade muito alta. Existe uma também, talvez, sensibilidade maior ou um risco maior para o coração feminino? Você tem algum dado nesse sentido em relação à atividade física? Não, Tiago, até o contrário, pelo menos isso, né, para as mulheres, né? O exercício físico na alta, o homem morre mais do que a mulher, que é raro, né? Geralmente a gente, mas assim, no exercício de alta intensidade é mais o sexo masculino, inclusive para a arritmia, que a Alexandre pode falar muito bem aí, da fibrilação atrial, entendeu? Acaba sendo mais comum no homem. Então, na alta intensidade, não é a mulher, é o homem que tem mais complicação. Em relação a outra que você fez, em relação ao exercício físico, deixa eu voltar, porque eu acabei começando por trás. Em relação ao exercício físico, existe também diferença. A mulher ela tem uma frequência cardíaca mais elevada do que o homem, né? Em torno de 10 batimentos, ela atinge mais. E o VO2, o condicionamento da mulher é diferente do homem, ele é menor. Então, até a resposta ao exercício, o homem responde. Vocês já perceberam? É até injusto. O homem quer perder peso, melhorar o condicionamento, é bem mais rápido que as mulheres, né? Quando eles querem, eles conseguem, né, muito mais rápido que a gente. Então, é Mas isso não se diferente. traduz em desfechos inferiores, né? Não, mas assim, eu estou falando em resposta, né? Sim, certo. É diferente. Falando resposta ao exercício, eu estou falando isso primeiro, paciente normal, em relação ao comportamento do exercício. Agora, em relação a desfechos em alta intensidade, o homem tem uma relação maior. Tem trabalhos que chegam até a colocar de 10 para 1, entendeu?
Então, o homem morre mais no exercício de alta intensidade do que a mulher. Tá, mas só para deixar claro, na primeira pergunta, a resposta ao exercício traria um desfecho positivo um pouquinho inferior na mulher em relação ao homem, não? Não, não. Ah, Tem até, tem até uns trabalhos legais em relação à atividade de lazer, porque a doutora Celi ficou, essa aula vai ficar grande, por causa do tempo, eu até tirei alguns slides. Tinha um que era bem bacana. Até a atividade de lazer, atividades mais simples, tem um impacto maior na mulher do que no homem, certo. entendeu? Mas o que eu estava falando era em relação ao comportamento, a resposta do organismo ao exercício, entendeu? Sim, sim. Perfeito. Ô, Milena, a menina que pratica esporte, uma criança, uma pré-adolescente, pratica esporte, ela terá mais benefício cardiovascular no amanhã, no futuro? Isso aí, Existe com isso? certeza, né? Quanto mais cedo a gente incentivar, combater o sedentarismo, estimular nossas crianças a fazer exercício físico, hoje com esse problema de tela, pelo amor de Deus. Aqui no meu condomínio eu fiquei meio chateada, colocaram um aviso, as crianças só podem ficar dentro da quadra, parece que vai tudo diminuindo. Eu falei, gente, a gente quer tirar as crianças do apartamento, as crianças precisam sair de tela, é televisão, é celular. Hoje, atendi um professor de educação física falando que atendeu um adolescente com dificuldade de locomoção, porque só vivia no celular. O pai pagou um fisioterapeuta, professor de educação física não, foi um fisioterapeuta, para poder estimular o exercício. Agora, isso que a Alexandre falou, o Alexandre e Úrsula falaram sobre o exemplo. O exemplo é muito importante. Quando eu vejo os pais que são ativos, geralmente a gente recebe um paciente mais ativo, né? Quando ele tem um exemplo em casa, é bacana isso. Se você tem um pai que é ativo, ou você tem uma mãe ativa, as crianças são mais, né? Também tem um comportamento mais ativo, menos sedentário. Então, a gente precisa estimular desde casa, desde os pais. E eu acho que as pessoas vêm abrindo mais a cabeça em relação a isso. Na nossa época, os pais eram mais sedentários. Eu acho que isso aí está modificando. A nossa geração está vindo um pouquinho mais ativa. Hoje, eu acho que o esporte está crescendo bastante. A corrida em Aracaju. As pessoas ainda têm muito sedentário, né? Quando vocês vão ver, a estatística mundial ainda é grande. Mas eu vejo na nossa cidade também favorece, né? Acho que não é à toa que é a qualidade de vida. Aracaju bem favorecendo ao exercício. Apesar do número alarmante que eu mostrei em relação à inatividade física, eu vejo um movimento positivo. Não sei se o meu é meio que, né, mais vicioso, porque acaba que eu tenho mais contato com o pessoal do exercício, do esporte, mas eu vejo um movimento positivo. E isso que a Alexandre falou, Alexandre, uma paciente essa semana do HU, doutor, eu te sigo no Instagram, viu? Olha, eu vejo só fazer exercício físico, e eu faço 5 vezes, mas falando um gosto, eu faço 5 vezes por semana academia. Quando eu vejo a senhora, eu falo, estou aqui fazendo, como você vê que é importante, né? Às vezes eu não estou muito de postar o exercício, eu posto uma vez ou outra, e aí quando eu não posto, mas aí tem alguém na tua Milena, hora. outra coisa que eu uso também, eu uso um certo, veja, eu costumo dizer para os pacientes também, seus filhos e netos, eles seguem o seu exemplo. Se você bebe, se você fuma, se você não faz exercício físico, tem grande chance de seus filhos e seus netos fazerem a mesma coisa que você. Entendeu? Então, é outra forma também de você chamá-los para a mudança de hábito. Eu acho que é interessante isso daí. Não, é importante, é importante. O exemplo é fundamental. É. A gente vê isso muito grande, cada vez mais nos consultórios, sabe? Quem tem exemplo em casa, e é tão, gente, é exercício físico, assim, eu fui uma pessoa sedentária, não foi aquela, por isso que eu falo assim, às vezes a gente acha, a grama do vizinho é mais verde, não é, mas quando eu rodei no ambulatório de ciência cardíaca, eu vi o paciente com ciência cardíaca, coração já ruim, melhorar, eu falei, não é possível, tenho que mudar a minha vida, né? Exercício físico realmente é a pílula mágica, age em vários fatores. Então, assim, não tem como a gente deixar de fazer, sabe? Isso é o autocuidado que a gente não pode esquecer. Mas não adianta só falar para os pacientes, né? A gente tem que se convencer disso. Pra gente fazer, até para a gente chamar a atenção do outro, se você não estiver convencido, você não consegue convencer. Então, a gente precisa, primeiro, a gente também acreditar nesses benefícios para convencer os nossos pacientes. O Adele,
Tá, tem a palavra, você levantou a mão. Oi, doutora Celi. Então, como a gente está aqui no Departamento de Cardiologia da Mulher, só para trazer um dado, você falou aí das crianças, né? Começou a sua pergunta falando das meninas, se tinham mais benefício. Um dado importante é que aos 6, 7 anos, tem um estudo de 2018 que mostra que entre 6 e 7 anos de idade, 7% a mais de meninos fazem exercício em relação às meninas. E que quando chega na adolescência, quase, eu não lembro o dado exato, mas quase entre 13% e 15% das meninas deixam de fazer exercício, porque começam muitas vezes a ajudar em casa, a auxiliar as mães, os meninos às vezes ainda têm aquele hábito do futebol que no nosso Brasil é muito tradicional, né? Então vão para a rua, jogam futebol, a depender em certas comunidades, no próprio prédio, nos condomínios, e as meninas, elas começam a perder essa disposição para a atividade física muito mais cedo, né? Que leva a um sedentarismo muito maior na mulher. Então, é importante a gente educar isso, né? Desde criança, a gente manter esse exemplo, como Milena falou, dos pais, né? Das mães. Viu? Muito importante. Era só para trazer essa informação. Mas é interessante, achei interessante. Né? Ô, Milena, as faixas etárias, o homem é mais ativo que a mulher. Interessante. Em todas, né? Mas depois, desde a infância até a fase, na idade mais avançada. Se você chega no recreio da escola, é muito mais comum você ver as meninas, às vezes, sentadas, conversando, né? Numa brincadeira mais lenta, mais calma. Hoje, com as telas, isso tem mudado, mas e os meninos muitas vezes estão jogando futebol, fazendo outras atividades, né? De corrida e tudo. Então, a gente tem que estimular nas nossas meninas desde cedo. Verdade. Esse é um ponto muito importante a ser valorizado e estimulado. Porque próximo é que quando nessa fase da adolescência, que a menina vai, depois da menarca, os interesses, a mudança, a alteração hormonal, os interesses, eles mudam. E as meninas passam a ser mais comportadas e não é como se procurasse ficar mais comportada, e atividade e exercício físico entra nesse comportamento, mudança de comportamento. E não tem, o pior é que não tem estímulo. Elas ainda estão na escola, mas elas não têm estímulo para que mantenha, às vezes é um jogo, às vezes é um vôlei, uma natação, passam a não fazer. Eu vi isso muito na minha casa. Essa mudança é muito frequente, essa mudança. Então, nós, mães, os pais, tem que verificar, digamos assim, observar mais essas mudanças e estimular, inclusive a escola. Conversar na escola para que crie atividades mais participativas, lúdicas, inclusive, para tirar os meninos das telas, para poder manter mais ativo. Isso é um trabalho mesmo de educação. E, Milena, eu queria ouvir a sua opinião. Se você tem alguma experiência nessa área, como você vê essa parte antes, né? Antes da chegar na adulta mesmo, na transição a liminar, quando aparece, às vezes, ovário policístico, não é? Endometriose, outras coisas que são processos inflamatórios e que a inflamação é que leva vaso. Então, quer dizer, começam mais riscos fisiológicos e aí cai o exercício físico. É por isso que quando eu coloquei você me diria disso? Da infância, né, até a idade, o idoso, por isso que eu coloquei a gestação, porque eu acho que a mulher, quando ela, né, vai ter filho, eu acho que a maturidade, a consciência com a saúde, ela modifica. Hoje eu acho que até está um pouquinho até melhor, por isso que eu coloquei ali a gestação como um momento de transição maior para a gente realmente, porque não adianta só falar, né? A pessoa tem que querer. E eu acho que nesse momento, como ela também está preocupada com a outra vida, né, que ela vai gerar, ela vai buscar mais essa parte do autocuidado do exercício. Mas antes, né, isso cabe ao... E eu digo que essa parceria cada vez maior da ginecologia com a cardiologia deve acontecer, porque o profissional, primeiro que vai ter contato com a mulher, é o ginecologista, a gente parar para pensar.
né? Essa menina, essa adolescente, ela vai para o ginecologista, ela não vai para o cardiologista, raramente, só quando já tiver alguma doença. Então, o ginecologista, ele é fundamental. Nessa primeira, eu digo que a porta de entrada para o exercício físico, se a gente parar para pensar bem, é o ginecologista. Porque chega para a gente quando um paciente já tem fator de risco, já tem complicação normalmente. Depois da gestação, chega mais ao cardiologista depois dos 40 anos, mas antes, para chegar para a gente, se tiver uma queixa, mas para prevenção, quem tem que estar mais por dentro disso, e não é à toa que quando eu fui buscar as referências para exercício físico na gestação, na cardiologia não tinha, era tudo da obstetrícia. Por quê? Porque, na verdade, eles têm o primeiro contato. E aí que eu gerei a curiosidade, falei, poxa, não tem quase nada da cardiologia. Tudo era obstetrícia, a diretriz canadense de obstetrícia, entendeu? Que é muito conhecida, entendeu? Mas a gente precisa, Úrsula está voltando, começa lá na pediatria. Esse é o ideal, Úrsula, mas eu acho que consciência, né? A consciência mesmo, que a gente consegue, assim, um divisor de água, eu acho que é um pouquinho depois. E eu acho que o ginecologista tem papel fundamental. E nesse trabalho que a senhora vai fazer, a gente tem que levar isso muito, esse conhecimento, sabe? Do exercício físico, trabalhar em parceria com o ginecologista, porque o médico, fora a pediatria, mas que eu acho mais forte ainda, é quando a adolescente está criando consciência, realmente, porque até antes quem manda muito são os pais, mas quando a pessoa começa a ter consciência da sua vida, ser mais responsável pelas suas atitudes, entendeu? Então, o ginecologista é muito importante nesse processo. Se ele começar a falar exercício físico, falar de prevenção no início, fica bem mais fácil para a gente depois. É A verdade. senhora não acha? E não é como cobrança, né? Entra como um processo, um contínuo de conhecimento e educação em saúde. Então, porque quando você vai na cobrança, você já cria uma resistência. E aí, quando você vai espalhando pelo processo educativo, que todos vão comungando a mesma logística, se torna uma coisa mais consistente, mais fácil. É dificílimo, é uma tarefa assim, hercúlea, né? Mas assim, eu não deixo de acreditar nesse processo. E eu acho que nenhum de vocês, como a própria Adele falou, ela mostrou esse dado estatístico fantástico, né? Eu ia até fazer uma pergunta aqui que eu botei. O exercício, é, a mulher, ela precisa, outra pergunta que eu queria, a mulher precisa emagrecer, que eu vejo muito, não, eu vou emagrecer, depois eu vou fazer atividade. A mulher precisa emagrecer para começar a praticar exercício, porque Não, pelo amor de Deus. eu ouço muito a preocupação de emagrecer sem o exercício. O que precisa Não é depender do preciso. nível da obesidade, na verdade, você adequar o tipo de exercício. Mas o exercício Isso. físico, inclusive, é importante para a perda de peso, né? Então, e eu digo até que o exercício físico é um pouco ingrato. Ele não faz você perder tanto, né? Mas na manutenção do peso, ele é fundamental. Você precisa ganhar músculo, você precisa melhorar o metabolismo. Então, hoje, com esse acesso, né, aos órgãos de GLP-1, a gente tem que falar muito com os pacientes sobre a importância do exercício físico, a importância da musculação também associada. A gente precisa melhorar o metabolismo. Então, perder peso para começar o exercício físico, não. O exercício físico desde o início. Agora, a depender dos fatores de risco, do grau de obesidade, eu preciso orientar bem essa minha paciente para que ela não tenha lesão, não tenha nenhum problema. Mas quanto a isso, não. Ele faz parte na perda de peso, ela ajuda, né, na perda de peso e principalmente no reganho. Depois que essa mulher perdeu o peso, para ela manter o peso, o ideal é que ela tenha melhorado a massa magra, continue fazendo exercício físico e assim ela consegue melhorar o metabolismo dela. E essa é a nossa luta, né? Dessas canetinhas, não usar só a canetinha. A paciente precisa se conscientizar de uma boa alimentação e exercício físico casado. É tanto que no consultório eu falo, não faça se você não mudar. Mudar, né? O seu pensamento, começar o exercício, a alimentação, porque só a caneta isolada, só o tratamento isolado, não. Tem que ser
um tratamento realmente multidisciplinar para a gente poder conseguir uma perda de peso, que eu digo que o mais importante é sustentável, né? Que ela mantenha realmente essa perda, porque perder todo mundo consegue, mas depois o reganho, quantos pacientes a gente pega no consultório, perde peso, daqui a pouco já está todo o peso de volta, e não mudou o que precisava. Então, é fundamental. Perfeito. O Willamis, nosso convidado Willamis Moraes. Opa, boa noite, queridas. Milena, você, como sempre, excepcional, né? Eu não podia deixar, costumo ser mais ouvinte, né? Mas não podia deixar de expressar minha satisfação, minha alegria de vê-la mais uma vez brilhar, né? Com esse tema de suma importância. Todos nós sabemos que o exercício é imprescindível em todas as fases da vida do ser humano, ser diferente com a mulher, né? Desde a infância, né? Incentivar as crianças, como os meus colegas meus terceiros falaram muito bem, incentivar desde cedo, sermos exemplos, né? Em casa, né? O profissional também tem que demonstrar, prescrever, mas sendo exemplo para seus pacientes. Mas o que eu gostaria de saber é que na pausa, né? Aquela que é uma fase crítica em que a mulher ganha mais peso, né? É um ganho de peso maior. Ela tem, se ela não estava no ritmo de atividade na adolescência, ela se torna mais sedentária devido à jornada tripla de trabalho, de atividade. Então, é uma mulher que ganha peso mais rapidamente e se torna mais sedentária, mais inativa. A gente sabe que recomendar exercícios que não seja na academia, mas no dia a dia, se movimentar é imprescindível, né? Mas você teria uma recomendação especial para essa mulher na pós-menopausa, que ganha peso, está tendo dificuldade de iniciar uma atividade mais regular, por falta de tempo, o que é que você diria a essas mulheres, em especial? Então, ótimo, muito obrigada pela sua presença. Estou sempre ali, né, doutora Celi? Está presente em todas, né? A gente fica muito feliz. Importante isso que a senhora falou muito. Na pós-menopausa, a gente tem incentivado cada vez mais, e é interessante o retorno positivo dessas pacientes, porque também, não só em relação à perda de peso, age nos fatores de risco, melhora a qualidade do sono, o estado emocional. Eu vejo muito isso, como elas falam, como eu estou me sentindo melhor agora quando estou fazendo exercício físico, e modifica a qualidade do sono. Isso é fundamental, doutor William, sabe? Melhorar a condição dessa paciente no pós-menopausa. Em relação ao tipo de exercício, tanto o aeróbico quanto a musculação. A musculação é muito importante para melhorar a massa magra, a gente precisa melhorar o metabolismo dessa paciente. O aeróbico também, porque é por isso que eu não separo o exercício. Eu sempre tento estimular o aeróbico e o resistido. Só se aquela paciente tiver muita dificuldade, eu falei, você gosta mais de qual? Porque o importante é que mantenha. Então, comece pelo que você mais gosta, entendeu? Mas eu preciso da musculação, melhorando esse metabolismo, porque eu vou ganhar massa magra. Então, quando essa paciente perder peso, para ela não reganhar, eu preciso desse músculo. E eu preciso também melhorar o condicionamento, né? Quando a gente pega uma paciente que só faz só musculação, o condicionamento é fraco. Então, eu preciso das duas coisas. Então, o ideal é o casamento perfeito. É tanto o exercício resistido quanto o aeróbico. Mas, lógico, o importante, eu sempre digo, pior é ficar sedentário. A gente tem que entender cada paciente. Uns gostam mais de um tipo, odeio musculação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o aeróbico, qual tipo você gosta? Vamos tentar, pelo menos, atingir o tempo mínimo do aeróbico. E depois eu tento convencê-la da musculação. Você já pensou como você quer envelhecer? Porque ainda brinco, assim, na idade mais avançada, o que é que principalmente o idoso morre? É de quê? Aí eles já falam, né? De queda. Eu falei, então, como é que você vai prevenir queda? Aí eu mostro a densitometria, olha para aqui, você já está evoluindo com osteopenia. Como é que você quer melhorar isso? Então, a gente precisa melhorar o osso, melhorar o músculo. E isso eu vou conseguir com a musculação. Então, assim, aqueles que não gostam, a gente pede um mínimo de 2 vezes por semana. Entendeu? E vai fazendo balanço, mas sempre acasadinho. O ideal é o aeróbico e o resistido. Os dois se complementam, sabe?
E é fundamental. As mulheres, inclusive com a melhora dos sintomas, já está comprovado, ajuda a melhorar os sintomas, o fogacho ajuda bastante. A mulher pós-menopausa que faz exercício físico é diferente. Perfeito, perfeito, Milena. Inclusive, você me poupou um Perfeito, tempo né, enorme Leila? de conversar com minha esposa. Com a minha esposa. Ela está, inclusive, na live aí. Ah, muito bem! Perfeito, perfeito, perfeito. Fundamental. Muito obrigado. Eu acho que, assim, eu sou de uma época, viu, que eu já peguei algumas fases. Por exemplo, peguei uma fase que não era, vivi muito a fase que era estimulada a atividade física. Então, nós íamos para outras coisas que não, até abandonava. Eu era uma pessoa muito ativa e até cheguei até a abandonar. E depois, hoje, eu fico assim, felicíssima com toda essa movimentação, mobilização, de trazer a comunidade, de trazer o povo. Quando eu vejo uma atividade física, uma competição, eu fico muito feliz. Alguns momentos eu me preocupo, porque a gente percebe que pessoas que não estão muito bem adaptadas ou muito bem capacitadas para entrar num processo que precisa de mais treinamento, de uma boa performance. E aí eu digo, é necessário eu vi que você falou muito de que exercício como uma prática, como uma prescrição e o acompanhamento. Mas eu queria que você fosse assim, desse mais clareza a isso, o quanto é necessário você ser, não é supervisionado, mas você ter uma orientação no sentido, por exemplo, a pessoa chega a uma determinada idade, 60, 70 anos, não pratica exercício. Ela deve não praticar mais, porque já passou da idade? Isso é uma pergunta que muitas vezes eu vejo acontecer. Outra é quando a intensidade, por exemplo, eu posso fazer o quanto eu queira fazer de atividade física, independente da idade, mais exercício significa mais benefício. Eu digo exercício sem uma orientação, né? Significa que aí eu vou fazer musculação demais, ou então eu vou fazer aeróbica demais. Me fala um pouquinho, Milena, sobre isso. Então, a gente precisa. Só fez várias perguntas aí, tá? Várias perguntas. Resuma. Deixa eu organizar. Você resuma. E já me vieram vários insights aqui. Primeiro, em relação à avaliação, né? A gente sempre fala assim: exercício físico é importante, mas exercício físico deve ser feito com segurança. Se eu tenho um paciente com fator de risco, é hipertenso, é diabético, é um paciente renal, é um paciente que já teve algum infarto, ou sente, né, tem algum sintoma, ou um paciente mais sedentário, o ideal é que ele passe por uma avaliação, né, uma avaliação médica, não necessariamente ser um cardiologista, para ver se está tudo bem, para realmente fazer o exercício físico com segurança. Então, o primeiro ponto é a gente ver se tem alguma doença aí silenciosa. E o risco, ele aumenta quando aumenta a intensidade. Então, principalmente atleta também, a gente não pode esquecer que pode ter alguma doença silenciosa, isso se manifestar numa situação adversa. Então, a gente precisa estar orientando em relação à avaliação, pré-participação naqueles atletas e naqueles pacientes que já têm fator de risco, sedentário ou sintoma. Segundo ponto, quando eu vou prescrever o exercício, a gente sabe que, assim, disparada, moderada intensidade é que a gente vê mais benefício e mais segura. Então, eu acho que todo cardiologista precisa saber prescrever a moderada intensidade, né? Mesmo não tendo, você pode ter um teste ergométrico, você pode ter um teste cardiopulmonar, mas uma coisa simples que eu digo é o teste da fala, que todo mundo pode falar no consultório, porque nem todo mundo vai ter um smartwatch para estar orientando. Então, assim, os pacientes entenderem a percepção do cansaço. O que é a moderada intensidade? É quando eu estou ligeiramente cansado. Eu tenho um cansaço, mas eu consigo ainda pronunciar uma frase completa sem estar interrompendo. Então, o teste da fala é algo que ajuda a gente prescrever a moderada intensidade, o paciente se identificar. Não é para terminar o exercício acabado, mas isso eu estou falando com um paciente que quer moderada intensidade, né? Que é uma zona segura para você trabalhar no seu consultório. Porque às vezes falar só caminho, às vezes o paciente termina nem suado. Do jeito que começou, termina lindo e pleno, né? Então a gente tem que chegar no ligeiramente cansativo para estar aumentando esse organismo. A gente sabe que tem um momento que se a gente deixar a carga fixa, a gente não evolui.
No exercício é a mesma coisa, eu tenho que estar desafiando meu organismo para ele estar evoluindo. E eu sempre digo, você está na academia, quando aquele peso, no início está difícil, daqui a pouco você conversa, já não está tendo o mesmo resultado, precisa evoluir. Então, a gente tem que estar progredindo sempre o nosso treinamento para estar evoluindo no condicionamento. E a gente está trabalhando mesmo nessa prescrição de frequência, intensidade, o tipo, como a senhora falou aí, como é que vai orientar? A intensidade é algo muito importante. Se eu quero melhorar, tem pessoas que, quantos a gente pega assim, que caminha a vida toda e o condicionamento está lá embaixo? Por quê? Porque ficou aquele passinho, conversando com um amiguinho, só conversando e caminhando, né? Do mesmo jeito a vida toda. Vai melhorar o condicionamento? Difícil. Por quê? Porque não melhorou, não aumentou a intensidade. Então, essa intensidade é algo a se trabalhar. É melhor ele estar ali caminhando? Com certeza. A gente não vai desmotivá-lo. Mas vamos mais, vamos melhorar, vamos ver realmente como é que está seu condicionamento. Vamos deixar para conversar outro momento, ter uma passada, ter um ritmo. Em quanto tempo está fazendo, a gente precisa estar estimulando essa intensidade dos nossos pacientes. E aí a senhora perguntou quanto mais, melhor. A gente sabe que o exercício físico é aquela famosa curva em U. Eu tenho os extremos, eu tenho um sedentário que morre mais. Não vou falar que o atleta morre mais, mas o atleta também, ele tem adaptações que podem levar a um evento adverso, né? Porque são adaptações de exercício de alta intensidade, alto volume, que a gente já sabe que acontece. Eu não posso falar que quanto mais, melhor. Que eu posso ter um paciente atleta que evoluiu com fibrilação atrial, entendeu? Posso ter um paciente atleta que evoluiu com score de cálcio bastante elevado, evoluiu com doença coronariana, entendeu? Então, assim, eu não posso falar quanto mais, melhor, né? Tem que ter um cuidado, um acompanhamento. Se a pessoa quer ser atleta, não estou aqui, deu longe de mim de descorajar, né? Diminuir o incentivo ao exercício. Pelo contrário, só precisa de uma avaliação e de um acompanhamento, porque a gente sabe que existem adaptações ao exercício que eu preciso estar avaliando como esse atleta, isso é muito individual. Tem paciente que vai ter uma evolução e tem paciente que não vai ter nenhuma adaptação. Então, a gente precisa realmente acompanhar. Fantástico. Olha, são 21h30, né? Tá bom. Eu acho que nós já estamos no momento, assim, máximo da nossa entrevista. Mais do que isso, a gente vai ficar cansada e vai cair vai deixar até de alguém deixou de fazer atividade, talvez ainda consiga recuperar um pouco o tempo. E eu quero E agradecer, precisa Milena, dormir. do fundo do coração. O sono, hein, amiga? O sono. Precisa dormir, por favor, O vamos sono lá. é importante, exatamente. Então, eu quero agradecer, Milena, a sua disponibilidade de falar aqui para nós daquele que você mais ama, que você gosta. Você realmente fala, fala com sabedoria e com coração. Você fala tudo. Na prática, você sabe o benefício da atividade física e você realmente nos convence. Obrigada, eu que agradeço o convite. Extremamente grata por esse momento aqui que estão fazendo e aos convidados. Nós temos convidados, nós temos aqui participantes, né? O Alexandre, que sem ele a gente não estaria nem aqui, porque não estaria nem sendo. Essa aula fica gravada, esse momento fica gravado, então é possível ver no YouTube. Agradecer também a Diana, como é que é o nome de Diana que chama? O social media, minha social media, que está aqui me assessorando, a Úrsula Burgos, a William, estou lendo os nomes, a Adele Cristine, nossa colega que tanto preza também, além da atividade física, a espiritualidade. Ela assim, a tese de mestrado dela é de doutorado. Mestrado. Foi nessa área de espiritualidade, quer dizer, que é algo que casa, que junta, que foge à doença, né? Que complementa o tratamento. A Susan Carvalho, nossa nefro querida, a Gilenildes Cruz, vamos ver aqui mais, quem está ainda presente, que agora, 9h30, ainda estão aqui. Rosalanda
Tavares, Maria José, Lúcia Brito, minha querida colega intensivista, né, ativa até o máximo, Vera Lúcia Mendonça, Usaura Gama, minha querida Isaura, Suzana Aragão, Maria Lobão, Isabela Cavalcante, Isabela Rezende, que é como a gente conhece. Então, assim, estão até agora nesse horário, participando, Milena, de sua brilhante explanação e discussão. Boa noite a todos. Estaremos aqui no próximo mês, provavelmente, é sempre a penúltima quinta-feira do mês. Hoje foi uma excepcionalidade, porque no próxima semana estaremos no Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia. Um abraço a todos e meu muito obrigado. Tchau, boa noite, obrigada a todos. Faltou Boa a noite a foto. todos. A foto. Boa noite. Quer tirar foto aí? Abre a câmera aí. Abre Abre a aí câmera pra para tirar essa foto. Isso. Só um minuto. Vamos aqui. Você está tirando, Celi? As outras estão fechadas, a câmera. Aí não dá para. A essa altura, né? Não dá para estar aberto. O William está tirando foto dos dentes. Ok, Alexandre. Williams, tirando foto dos dentes. Ah, Vera, agora vou tirar tudo. Agora vou tirar de novo. Isso, perfeito. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa Uma noite. semana Boa noite. abençoada. Nossa Senhora Alexandre, assim. Deus lhe pague. Um abraço, até mais. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Fiquem com Deus.